Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de cumprimentar todos os pares aqui presentes, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público que nos assiste na TV Alesp e também aqui acompanhados na galeria da Assembleia Legislativa. Senhores, a minha fala será curta, será uma fala sucinta, mas eu não posso deixar de comentar o que aconteceu ontem, né? É algo que impacta o Brasil inteiro, não apenas o Congresso Nacional, mas a forma com que nós vemos tratando a questão de segurança pública no nosso país e também no estado de São Paulo, que é muito afetado por causa da questão do crime organizado. Nós, infelizmente, sofrimos bastante com a questão do primeiro comando da capital, que é uma organização criminosa que precisa ser combatida e que tem promovido o assassinato de policiais militares, promovido o tráfico de drogas, promovido o arrastamento de jovens, infelizmente, em idade escolar, a isso que não presta, que é o crime no nosso país. Visando isso, nós tivemos no ano passado a entrada no Congresso Nacional do pacote anticrime, que foi protocolado pelo ministro Sérgio Moro, no governo Bolsonaro, que combate de forma veemente, de frente mesmo, a questão do crime organizado no nosso Brasil. Então deixo aqui os meus aplausos e, mais uma vez, o meu respeito ao ministro Sérgio Moro, por toda o seu arcabouço, por toda a sua vontade, por toda a sua força de lutar contra a questão do crime organizado. Mas, senhores, o que aconteceu ontem me causou uma revolta muito grande, porque eu tive o desprazer de ver pessoas da má qualificação possível, das piores qualificações possíveis no Congresso Nacional, que não tem nenhum tipo de estirpe para poder questionar o ministro Sérgio Moro, um homem deste patamar, sendo questionado por pessoas que ficam exaltando terroristas no Congresso Nacional. Isso é um verdadeiro absurdo. O ministro Sérgio Moro tem que dar satisfação para deputados federais como Glauber Braga. Isso, senhores, me deixa enojado. Aquele homem exaltou um terrorista chamado Carlos Marighella durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Nós temos no nosso Congresso Nacional aquilo que há de pior na política brasileira e que, infelizmente, é formado, sim, por partidos de esquerda. E Sérgio Moro, ele foi hoje às redes sociais e expôs a hipocrisia do Partido Socialismo e Liberdade quando disse que o PSOL, ele defende as milícias. Defendendo as milícias, porque através do pacote anticrime, o PSOL, ele retirou, digo novamente, retirou do rol daquilo que consideraria características de organização criminosa as milícias. Só para relembrar aqui, hoje, mais cedo, o Marcelo Freixo fez um discurso no Congresso Nacional, dizendo que o grupo de milícias não pode ser comparado a uma organização criminosa, da mesma forma que é comparado à organização criminosa aqueles que fazem o tráfico. Ora, em nenhum momento no pacote anticrime, o ministro Sérgio Moro, ele quis equiparar o traficante do miliciano. Isso é uma vergonha, o que o Marcelo Freixo disse no Congresso Nacional. Em nenhum momento esse foi o objetivo principal do ministro Sérgio Moro. Ele apenas queria encaixar as milícias como organizações criminosas, porque são organizações criminosas. E, ademais, foi dito pelo Marcelo Freixo que a retirada disso iria considerar o conceito de organização criminosa não equiparado aos traficantes, porque seria o correto a ser feito, porque já que ele havia elencado uma série de organizações como o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, estaria no intuito de querer legalizar, veja que absurdo, doutora, legalizar essas organizações criminosas, não legalizar no sentido de que elas existam, mas para identificar e melhor caracterizar, para que saibam que são contra o povo, para que saibam que são bandidos, para que saibam que é aquilo que há de pior na sociedade. Esse foi o intuito principal do ministro Sérgio Moro. E o Marcelo Freixo começou o seu discurso, é claro, tentando subverter tudo isso que foi colocado no pacote anticrime. E mais, tivesse suprimido do pacote anticrime apenas a parte das milícias, se ele achava conveniente assim retirar, mas não, retirou absolutamente tudo, aquilo que considerava organização criminosa, o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho e assim sucessivamente. Me parece que com essa atitude, o PSOL, ele não é contra as milícias. Me parece que com essa atitude ele quer proteger sim os traficantes. Não tem outra explicação. E isso se afirma mais ainda, senhores, quando nós vimos aqui uma entrevista do senhor Roberto Jefferson, que foi veiculada em outubro de 2016, dizendo que o PSOL se aliou aos detentos mais perigosos do Rio de Janeiro. Aqui não sou eu que estou dizendo, é o próprio Roberto Jefferson.
que o PSOL é o partido mais presente nos presídios, incentivando os presos, inclusive, a fazer rebelião. Está aqui mais uma vez a relação direta do Partido Socialismo e Liberdade com o crime organizado. É isso que eles estão querendo fazer no nosso país. Não é nenhum tipo de discurso contra as milícias, porque se fosse contra a milícia, teria colocado as milícias assim, como organização criminosa. Então o que aconteceu no Congresso Nacional por parte do pacote anticrime, durante a votação do pacote anticrime e suprimido, infelizmente, o conceito de organização criminosa dentro das milícias, foi nada mais, nada menos que um teatro por parte da esquerda para proteger aquilo que eles sempre protegeram, que é os bandidos, que são os traficantes, que é tudo aquilo que não presta para o nosso país, tudo aquilo que não presta para a nossa sociedade. Então, infelizmente, é isso que aconteceu, mas nós vamos brigar mais uma vez, para que seja encaixado no rol de organizações criminosas as milícias, e que seja caracterizado sim crimes, organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, né? E quiçá também aqueles partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, que sempre defenderam bandidos no nosso país. Mostraram a carapuça, como sempre mostraram, não só os diálogos cabulosos do PT, como foi dito pelo tesoureiro, né, do PCC, mas também agora essa relação direta do Partido Socialismo e Liberdade com os traficantes, de acordo com Roberto Jefferson. Senhores, não querem jamais ser contra as milícias, querem proteger aquilo que está dentro do seu rol de defensores, que é aqui os bandidos, como sempre protegeram. Então fica aqui registrado o meu repúdio às falas, inclusive, do deputado Glauber Braga, quando diz que o nosso ministro, né, o ministro Sérgio Moro, é um defensor de milicianos, quando não é verdade. Aqui o que nós temos no nosso país são defensores de bandidos institucionalizados no Congresso Nacional, nos núcleos de direitos humanos, infelizmente, né, que é por parte de partidos como o PSOL, como o PT, como o PCdoB. Eles sim defendem o que não presta. Eles sim defendem bandidos, defendem traficantes, defendem ladrões, e precisam, assim como um câncer a ser extirpado de um corpo humano, devem ser extirpados da sociedade sim, porque fazem tudo aquilo que não presta para o nosso país. Se hoje o nosso país está sendo cercado pelo crime, se hoje o nosso país está entregue nas mãos daquilo que não presta por parte dos núcleos de direitos humanos, parte dessa culpa eu responsabilizo de partidos como o PSOL, como o PT, que sempre deram as mãos para defender os bandidos. Não tem nenhuma moral para ofender o ministro Sérgio Moro, quando os senhores nunca fizeram nada contra as milícias no nosso país. Pelo contrário, sempre abraçaram aquilo que não presta. Muito obrigado, senhora presidente.